Sua casa foi invadida por uma procissão de espíritos que diziam: nós somos os mortos e voltamos de Jerusalém, onde nada encontramos. Quando você começa a transpor para a dimensão esotérica, oculta, a vivência do consciente, como você vivencia o seu consciente, você violenta a realidade psíquica, você violenta o mistério. Ele teve também um fenômeno psicocinético com faca, dentro do seu faqueiro, digamos assim, da sua casa, onde a sua faca ficou, uma das facas ficou completamente cortada, arrasada, e era inexplicável o processo. Certa vez o velho Samuel Praswerk, avô de Jung, incorporou na médium Helen. Ele trazia uma terrível notícia para todos que se reuniam ali em torno da mesa. Muito daquilo que era colocado como dentro da categoria de inconsciente coletivo já é passível de ser explicado por uma visão reencarnacionista. A presença de espírito de Jung foi ter atestado, diante dessa perspectiva, que o indivíduo ele já experimentava toda sorte de reações psíquicas ainda na vida uterina. Eles provocam dentro da alma uma vivência que você reconhece. Eu reconheço dentro de mim algumas coisas que diz a alquimia. Não me parece que ele acreditasse em reencarnação através de tudo que eu li dele. Nunca aparece a ideia de reencarnação. É totalmente errado de dizer que Jung se interessou para o ocultismo, que ele foi ocultista. Imagina este menino com 12 anos, lá, ele conta nas memórias lá. Ele tem a meio-dia voltando da escola, lá, um menino com uma maleta, pobre, filho de pastor protestante. Ele vê lá, a meio-dia, Deus, com sua barba, sentado no trono, defecando sombra catedral. Todo o mundo religioso ocidental, o mito cristão que se desfaz. Carl Gustav Jung foi um dos homens mais cultos do seu tempo. Ele teve uma infância onde absorveu com muita cautela, digamos assim, diante dos seus estudos, diante dos seus preparos iniciais, num lar absolutamente religioso. E com isso, ele foi se introduzindo lentamente num trabalho científico e obedecendo àquele início de formação. Isto é, da sua formação no lar e no trabalho externo. É verdade que desde a infância Jung exibe sinais que em algum momento da vida dele ele precisaria dar resposta para essas questões que o angustiavam. Sonhos proféticos, premonição, sincronicidade, eram questões que se colocavam o pequeno garoto, para as quais ele não tinha resposta alguma. Essa angústia ele partilhava com um número muito maior de pessoas que ele podia imaginar. Era a angústia existencial. E foi isso que Jung se deteve, e foi sobre essas questões que ele procurou encontrar respostas. Eu diria que Jung era médium. E ser médium não significa ser espírita. Ser médium é um fenômeno paranormal. Ser espírita é um fenômeno ideológico e intelectual. E ainda menino, ainda muito jovem, o Samuel Praswerk, o seu avô, tinha contato com os espíritos, embora fosse pastor protestante, a tal ponto de ele afirmar que quando fazia as suas pregações, a mulher dele, desencarnada, estava presente
auxiliando a pregação e afastando os maus espíritos que ali estavam. Quem tem um avô assim, é claro que não pode ficar isento da questão espiritual. Ele tinha uma mãe de uma genialidade, você vê esta mãe lá bastante gorda e todo, com esta ligação forte com a natureza, a panela, e pai, pastor protestante, extremamente angustiado, então não tinha mais vida no discurso religioso dele. Mas na mãe tinha vida. Sim, tinha esta ligação forte com o espírito da natureza. Então, sem nenhuma dúvida, o menino teve uma influência profunda com a mãe dele. Chegou a estudar medicina, que não era inicialmente a sua proposta. Mas entre uma coisa e outra, pelas suas pesquisas, que ele caminhou muito para o lado da biologia. E foi aí nesse estuário da medicina que ele se salientou bastante. Porque ele já tinha uma estrutura própria, um arcabouço psicológico muito expressivo. Por quê? Agora eu posso lhe dizer da nossa avaliação. Porque ele já era um indivíduo preparado no passado. Ele deveria ter tido reencarnações muito expressivas. Jung se preocupou muito com o ocultismo desde o início da sua formação, na sua tese de formatura, que foi sobre as ciências ocultas. E pode-se perguntar por que um cientista médico com essa formação, de repente dentro da universidade acadêmica, vai se preocupar com fenômenos ocultos, que era algo que não entrava na universidade, que não era estudado, então foi alguma coisa já extraordinária. E isso se dá, a meu ver, por duas grandes razões. A primeira é que ele vinha de uma experiência familiar, onde ele vivia seances, sessões espíritas em casa de sua família materna. Sua prima, irmã Helle, era médium e Jung pôde observar isso numa pessoa que ele conhecia, normal, e ele viu o fenômeno da possessão. Então, Jung, como psiquiatra em formação, ele observava que isso era algo extraordinário e diferente do que se dizia na universidade, que essas pessoas eram histéricas, eram psicóticas, eram pessoas anormais que tinham transes. Acontece que com o aparecimento da figura de Freud, houve uma abertura para a problemática da sexualidade que antes era impossível. Eu li que em certos congressos, Jung estava presente, era muito mais jovem do que o Freud, mas o Freud era vaiado porque ele falava, por exemplo, na sexualidade infantil. O Freud faz questão de não se aproximar nunca, em maneira nenhuma, à psicanálise da mediunidade, do ocultismo. Certa vez, conversando com Jung, ele fala a Jung o seguinte: Jung, meu filho, afasta-te do lodo negro do ocultismo. Quando ele vai ao encontro de Freud, aquele primeiro grande encontro que dura 13 ou 14 horas seguidas conversando, parte da conversa era o ocultismo. Jung queria convencer Freud da existência de experiências extrasensoriais. Está totalmente errado de pensar que foi Freud, que ele foi filho de Freud. O Jung descobriu a psique existe por si mesmo. É um mundo sui generis. Sim. Então acabou a alma como conceito metafísica.
acabou a alma como substância, é um modo de ser. Sim, você é a expressão da psique. Em uma das sessões, a prima recebe um espírito que falava em baixo alemão. Isso se chama xenoglossia, na qualificação intelectual espírita, se chama xenoglossia. E Jung sabia que a prima não falava alemão. Então aquilo soou para ele bastante estranho. Ele teve uma estante, quando conversava com o Freud, completamente arrasada, quebrada, mas de uma estruturação que poderíamos dizer impossível de ser rachado. E Jung disse para o senhor compreender, professor, que esta experiência existe, é uma experiência energética, esse estalo vai se repetir. E o Freud olhou para ele e disse, bom, agora eu estou diante de um psicótico mesmo, né? Porque com uma afirmação dessa, quando aí novamente o estalo se repete no instante e o Freud fica estarrecido. Ele teve também um fenômeno psicocinético com faca dentro do seu faqueiro, digamos assim, da sua casa, onde a sua faca ficou, uma das facas ficou completamente cortada, arrasada, e era inexplicável o processo. Certa vez, ele estava em sua casa quando ouviu bater à porta. Levantou-se, abriu a porta e lá fora só o vento. Não havia nada. Ele torna a sentar-se. Novamente, batem a porta. E dessa vez a maçaneta da porta se move. Entre assustado e curioso, abre a porta e ordena mentalmente que quem esteja batendo, entre. A sua casa foi invadida por uma procissão de espíritos que diziam: nós somos os mortos e voltamos de Jerusalém, onde nada encontramos. A partir daí, Jung faz um livro compulsivamente, chamado 7 Sermões aos Mortos. E o interessante é que ao acabar o livro, ele não assina com o nome dele, mas com o nome de Basílides. E quem era Basílides? Um gnóstico de Alexandria do século III. O Jung não acreditava em nada. Ele tinha uma dificuldade com a palavra crença, porque ele era um cientista. Ele queria compreender. Então, ele não deixava nada fora. Mas não me parece que ele acreditasse em reencarnação através de tudo que eu li dele. Nunca aparece a ideia de reencarnação. Certa vez, o velho Samuel Preiswerk, avô de Jung, incorporou na médium Helle. Ele trazia uma terrível notícia para todos que se reuniam ali em torno da mesa. É que Berta Preiswerk, sua neta, havia desaparecido da Suíça e não deixara nenhuma indicação para onde partira. Mas ele, morto em espírito, conseguira desvendar o mistério de Berta, aonde ela havia se escondido. E a notícia era estarrecedora, porque o país escolhido para viver era muito distante da Suíça. Ademais, ela teria se casado com um negro e tido filhos mulatos. O país escolhido por Berta Preiswerk para viver foi o Brasil. Para Jung, a psique não se expressa através da entidade, da literalidade. A psique é sempre simbólica, o que quer dizer, sempre objetiva e subjetiva, nunca só objetiva. E quando alguém começa a objetivar a psique, seja no problema do espírito depois da morte, seja na reencarnação, seja na comunicação com as entidades, quando a pessoa começa a fazer aquela história de que os espíritos vivem como nós, em outro lugarzinho diferente, e que tem as suas vidinhas dependentes e ligadas ao nosso dia a dia,
quando começa essa coisificação da experiência, essa banalização da experiência psíquica, Jung repudia terminantemente. Porque isso é avesso à vivência. Quando você começa a transpor para a dimensão esotérica, oculta, a vivência do consciente, como você vivencia o seu consciente, você violenta a realidade psíquica, você violenta o mistério. Tem pessoas que dizem que viram disco voador, tem monte de fantasias de respeito. Então, vamos tratar isso como fantasia. Sim, exatamente como um fenômeno psicológico, que seja real, materialmente, no sentido da ciência exata, não interessa. Não é departamento dele, enquanto realidade psicológica existe. A teoria de Jung da função transcendente abre a possibilidade da psique, da consciência humana, abarcar essas vivências no nível da experiência psíquica. Todas as experiências essas que, como Jung mostrou pela teoria do arquétipo, foram projetadas sempre nas religiões, nas imagens divinas. Na questão da integralidade do homem, ou na questão holística da criatura, Jung vai caminhar por todos os caminhos intelectuais do planeta e sem preconceito. Ele vai penetrar na solidão do Tibete para conhecer como os tibetanos veem a morte. Ao mesmo tempo, ele voa de volta à Grécia, aos oráculos gregos, ao mundo cultural que o grego mostra enquanto mistério, enquanto cultura profunda. Dali, ele vem para a fundação do cristianismo, para a igreja primitiva, e no seu livro Tipos Psicológicos, ele faz um estudo demorado de pensadores de peso seríssimos, como Orígenes, por exemplo, que era reencarnacionista. Estuda Tertuliano da África, e penetra com uma agudeza incrível no pensamento medieval, que talvez seja a base precípua com a gnose do pensamento junguiano. A parte de alquimia, curiosamente, caiu toda para cima de mim, e eu vi como o Jung trabalhou paralelamente tudo aquilo que estava projetado no mundo exterior, ele recolheu para o psiquismo. Então, vocês veem, nada tão parecido com o peso do chumbo como a depressão. Independentemente dessa história do ouro brilhar, a prata fica escurece, o ouro nunca deixa de ser brilhante como o sol. O ouro não vulgar. Aurum non vulgi, diziam os alquimistas. É esta a meta da individuação. Foi através da patologia que foi redescoberto a própria alma humana. E eu não sei, vocês têm um pouco esta preocupação. Jung se interessou para o ocultismo, mas primeiro foi na patologia pesada, o juqueinoso, por exemplo, o lá no Hospital Denise da Silveira no Rio, é lá que ele encontrou a alma. Quem não se descobre a si mesmo não descobre a Deus. Você vê, está completamente mudada a posição. Mas aí eu vou encontrar acho que com o Leon, é o Deus interior. Nós temos um Deus interior. Nós somos humanos, cheios de erros e tudo, mas nós temos um centro divino, que o Jung chama de si mesmo. Na religião se chama Deus. Esta vivência com os mortos que Jung descreve a função transcendente.
Com isso, Jung inclui todas as vivências, essas vivências extraordinárias das pessoas, essas intuições, os sonhos, premonições, déjà vu, que são um registro de experiências que você vê e disse: eu já estive neste lugar antes, eu já vi isso antes. E que não se consegue explicar, porque a pessoa nunca esteve naquele lugar, mas ele tem aquela vivência. Então, é uma vivência que remete à ubiquidade da psique, que a psique pode estar em todos os lugares. O seu tempo, que era uma ciência muito mensurada com as nossas medidas científicas e que não podem mensurar os processos psicológicos, ele teve que intelectualizar tudo isso. Tanto que as suas informações sobre os célebres arquétipos são definições intelectivas volumétricas. Ele, quando fala sobre arquétipo, para ele dizer o que é aquilo, ele teve que fazer equações psicológicas intelectivas para poder explicar o espiritual. A sincronicidade é algo muito mais importante. É uma coisa que, de certa maneira, também está ligada com a astrologia, né? O fato de uma pessoa nascer num determinado lugar, num determinado dia, num determinado mês, num determinado ano. Quer dizer, o macrocosmo incide naquele pequeno microcosmo que nasce, né? Hoje, pelas pesquisas e pela prática que a gente tem com esse tipo de assunto, nós observamos que muito daquilo que era colocado como dentro da categoria de inconsciente coletivo já é passível de ser explicado por uma visão reencarnacionista, né? A ideia de vidas passadas. Tais como, outro exemplo, sonho. A pessoa tem um sonho com um mito do Antigo Egito ao qual o sonhador não teve acesso. Com a ideia de vida passada, aquilo é um conteúdo até específico. Com a ideia de vida passada, nós podemos entender que aquele indivíduo teve uma vida no Egito, ele teve contato com aquele mito. De repente, essa nossa imaginação, esse nosso acreditar na ressurreição depois da morte, quase ninguém pensou sobre isso. E você pega essas imagens, por exemplo, dos antigos egípcios, e de repente as pessoas começam a pensar, mas e para mim? O que significa a ressurreição? Pegar esses mitos antigos, ou pegar qualquer mito, pegar qualquer, vamos dizer, alquimia, ou assim, eles não nos interessa em si conhecer todos os detalhes da alquimia, mas eles provocam dentro da alma uma vivência que você reconhece. Eu reconheço dentro de mim algumas coisas que diz a alquimia. Se o indivíduo ele já possui um corpo, né, todo ele adaptado para encontrar uma vida fora, né, após o período de gestação, para um ambiente, né, que espera que ele já tenha pulmão, fígado, coração, ou seja, todo um equipamento necessário para enfrentar uma vida futura, né, o ser humano também já possuía um psiquismo correspondente, para lá encontrar as emoções, né, para lá encontrar toda sorte de situações e exigências do mundo psicológico. A presença de espírito de Jung foi ter atestado, diante dessa perspectiva, que o indivíduo ele já experimentava toda sorte de reações psíquicas ainda na vida uterina. Nesse sentido, que experiências esse bebê já estaria manifestando numa vida intrauterina? Significa então que o indivíduo já trazia, mesmo antes de nascer, todo um suporte psicológico que iria se manifestar, né, na sua vida pneumática, né, vamos dizer assim, após o nascimento. A legitimidade desse pensamento sugere, né, o espaço necessário para que a gente possa incluir dentro do pensamento junguiano, né, uma vida para além da morte, uma vida transcendental, né, uma vida mística.
A impressão que se tem é que no final da vida, Jung parece duvidar das leituras psicológicas que fez dos fenômenos ocultos e parece postular uma realidade objetiva além da alma. Grande revelação foi o seu livro que ele fez através da sua secretária Niele Jafé, que ele fez as informações e que escreveu aquele célebre livro que representa as memórias, reflexões e sonhos, donde tira-se a seguinte conclusão: ele foi, no seu final de vida, um espiritualista. Provavelmente a analítica no futuro vai ser o elo que vai ligar o pensamento oficial da psicologia ao antigo pensamento marginal do espiritismo. Porque ao falar de mediunidade, ao falar de reencarnação, ao prefaciar o livro dos mortos tibetano, Jung abre um espaço para uma discussão que antes era negada ao espiritismo. Não, eu creio que muito mais a angústia existencial que ele viveu. Ele personificou a angústia existencial do homem moderno. O Jung diz, eu não pretendo ter chegado a um saber completo. Os outros, eu cheguei até aqui, os outros continuem. Isso é um verdadeiro cientista. Jung é, como personalidade, um homem do Renascimento, um homem que cultiva, como os grandes sábios do Renascimento, a busca do antropos, do homem total. Só que não é a busca do homem total baseado num referencial cultural, e sim na sua experiência pessoal. E ele queria que as pessoas se abrissem para isso, que percebessem Deus presente nas coisas menores da vida, como manifestações da sua grandeza absoluta e eterna.